alunos. Seja bem-vindo, querido aluno, querida aluna, pastor, pastora. Bom, é muito bom estar com vocês, porque nós estamos, na verdade, finalizando esse momento, esse encontro poderoso a respeito de plantação de igrejas. Então, nesse momento aqui, nessa aula final, eu quero trazer para você, basicamente, as nossas duas principais técnicas de plantação de igreja. Eu quero que você entenda, antes de tudo, que existem diversas técnicas. Se você estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a respeito do assunto, você vai ver que existem muitas formas de implantação de igrejas. Gente, a gente está também aqui no momento, aqui próximo do nosso estúdio de gravação, nós temos uma construção que está acontecendo. Então, não sei se esse barulho está sendo aqui, mas tem um barulho de alguém batendo. Enfim, vamos prosseguir, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, voltando lá. A nossa missão hoje aqui, querido pastor, querida pastora, é que nós possamos entender pelo menos as duas técnicas que nós entendemos que sejam as melhores técnicas. Nós temos duas técnicas principais que eu entendo que são realmente aquelas que você pode implantar e que tem aí o caminho das pedras para dar certo. Como eu já disse inicialmente, é simples, é mais simples do que nós possamos imaginar. E então, vamos lá para a nossa primeira estratégia de plantação de igrejas. É a plantação a partir de um grupo pequeno. Muitas igrejas usam esse modelo de plantação de igrejas a partir de grupo pequeno. Eu preciso dizer para você que não é a nossa forma e a nossa principal estratégia de plantação de igrejas, tá? A segunda técnica que eu vou compartilhar com você é a nossa forma de plantação de igrejas, mas eu entendo que é muito viável compartilhar essa técnica com você, porque ela é simples e é um modelo muito válido e muito praticável de implantação de igrejas. Como é que funciona então essa técnica? Preste atenção. Nesse modelo, essa nova obra que vai iniciar, ela inicia a partir de uma célula. Então, o que vai acontecer basicamente? Uma equipe vai ser direcionada para essa célula. Então, imagine você que você vai ter uma equipe, um exemplo, né, um casal de pastores e pelo menos mais 3 pessoas que vão fazer parte dessa equipe, dessa nova igreja que está iniciando. Talvez você pense, pastora, mas que nova igreja é essa? Até agora eu só vi uma célula. É importante que você entenda que essa célula que está começando, ela já é uma nova igreja. É muito importante que quem está implantando uma igreja a partir dessa técnica, por meio de um grupo pequeno, essas pessoas elas já precisam ter a visão de que aquela célula já é a sua igreja. De uma forma muito simples, de uma forma ainda familiar, sim, mas é igreja. É necessário já ter essa visão. Primeiro porque essa equipe já estará à disposição dessa obra. Então, de fato, eles já estão desmembrados da igreja mãe. Eles estão ali para aquela célula, para aquele início de obra. Segundo, porque apesar de uma estrutura física de célula, você vai perceber que ter a visão de que já é uma igreja faz com que essa célula já se comporte como uma igreja. Então eles já terão também estruturas em outros dias que vão ser apontamentos de crescimento dessa pequena igreja que começa através de uma célula. Então, a estratégia aqui é o crescimento progressivo. Começa-se com uma célula enviada pela igreja mãe, e essa célula vai começar ali na casa, muito possivelmente, dos pastores, tá? Mas também pode ser em outro local, estratégico, claro, para isso. E essa célula terá o intuito de ganhar pessoas, treiná-las e logo após um crescimento mínimo, passar a se reunir formalmente em um local específico para isso que já não seja somente a célula. A exemplo de um culto de domingo semanal. Então perceba que o crescimento aqui é muito progressivo. Vou tratar com você exatamente o passo a passo de como que funciona essa estrutura de implantação de igrejas por meio de uma célula. Agora veja também que ele é bastante simples, ele é bastante viável. Você percebe aqui que o gasto financeiro, né? Você não vai precisar pagar um aluguel. Você não precisa ter uma equipe muito grande. Então é um crescimento que ele é progressivo, ele é um pouco mais lento, ele é a passos curtos, mas ele é muito viável. E você pode iniciar agora, por exemplo. Você pode pegar uma equipe agora e já começar a implantar igrejas a partir disso. Então, é um crescimento que ele vai ter em torno de 6 meses a 1 ano para poder, de fato, vingar e se tornar aquele estilo de igreja que você já conhece, que tem um prédio físico, que já se reúne semanalmente, enfim. Muitas igrejas já plantam igrejas dessa forma. Inclusive, antes de eu entrar aqui no passo a passo de como vai funcionar, eu lembro de um exemplo de alguns anos atrás, de um pastor conhecido nosso, o pastor Lacide, né? Você talvez não conheça, mas é um pastor, assim, amigo, queridíssimo. E eu lembro que ele estava iniciando o plantio de uma igreja lá na cidade de Breves, que é a minha cidade de origem, né? Eu sou brevense, vim de Breves, da Ilha do Marajó. E então, esse pastor estava iniciando o plantio de igreja. Sempre que eu ia passar férias lá em Breves, eu era muito amiga da filha desse pastor, e então eu sempre ia lá, conversava com ela, mas eu amava mesmo, era conversar com ele, porque ele sempre tinha muitas ideias, e era um pastor apaixonadíssimo por células, discipulado, então muita coisa, inclusive eu recordo que eu aproveitava que eu estava ali conversando com a filha dele, que era minha amiga querida, e eu aproveitava para
para tirar o máximo possível, né, de informações, receber ensinos ali do pastor. Eu ainda nem era pastor, era líder de célula, mas eu aproveitava aquela oportunidade de pedir indicação de livros. Pastor, o que o senhor tá fazendo nesse momento? De que forma o senhor está implantando o discipulado? Ele tinha, assim, um conhecimento vasto a respeito de discipulado e de célula, e eu aproveitava aquelas oportunidades para aprender o máximo possível com ele. E eu lembro que em um certo momento ele estava plantando uma nova igreja ali. E eu lembro que eu recordo que ele começou exatamente dessa forma. Ele começou com uma célula, essa célula começou a crescer e eles continuavam se reunindo semanalmente, viu? E quando essa célula começou a ganhar proporções, crescer, eles passaram a multiplicar essa célula e após essas multiplicações, eles sentiram a necessidade de alugar um espaço físico para que aquela igreja passasse a acontecer, porque agora já tinham ali mais pessoas, um volume maior, e aí conseguiriam, por exemplo, arcar com os custos de aluguel, de energia, né, de outras despesas que nós sabemos que tem uma igreja local e que é necessário, claro, ter uma equipe ali mínima para que possa essa obra não se feche, para que essa obra possa se manter. E depois essa igreja cresceu, eles alugaram um espaço grande, muito bonito, e essa igreja até hoje, graças a Deus, ela continua crescendo e florescendo lá na cidade de Breves. Então vamos lá entender como é que funciona o passo a passo simples a respeito desse tipo de plantação de igrejas. Primeira coisa, entenda que o tempo de plantação desse tipo de igreja vai durar em torno de 6 meses a 1 ano. Eu disse para você que é um crescimento progressivo, então é exatamente isso. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência, é um tipo de plantação muito viável, simples, prático, mas você vai ter que ter um pouco mais de paciência para vê-lo acontecer no sentido de já ter um espaço físico. Então vamos lá. Primeiro passo aqui desse tipo de implantação de igreja, e o segundo que eu vou compartilhar com você é muito parecido com o primeiro, tá? Muda a forma de introdução, de início, mas os demais passos eles seguem o mesmo, e aí no final eu comento melhor com você. Então vamos lá. O primeiro passo aqui, então, é da abertura da célula. Você vai destinar uma equipe que vem da igreja mãe, pastores, e uma equipe que vai dar o apoio para esses pastores para eles abrirem uma célula em algum local estratégico. Uma dica importante é que o ideal, já que você entende que essa célula ela já é a própria igreja, que está iniciando sim de uma forma muito simples, mas ela já é igreja. Como a maioria dos locais, os cultos, né, semanais, centrais, são os cultos dos domingos, então o ideal é que essa célula funcione exatamente naquele horário que a sua equipe já estava habituada ou que as pessoas da sua localidade estão habituadas a frequentar uma igreja. Que lembra que eu disse para você, já é de fato uma igreja. Então o ideal é que essa célula já comece inclusive ali aos domingos, no determinado horário em que as pessoas já estão acostumadas a ir até a igreja. Outra dica importante é você entender que essa célula, ela vai ser o primeiro passo de muitas coisas que serão replicadas a partir dela. Então é muito importante com que você dê o melhor de si. Você aplique realmente todos os passos de uma célula e de uma igreja saudável. Eu, inclusive, aconselho, se você é um pastor que está iniciando o plantio de igrejas, oferte na vida dos seus discípulos, dos seus pastores também, a trilha do crescimento, para que eles possam começar de uma forma certa, para que eles já possam aplicar esses passos saudáveis de estruturação, de visão, de tudo aquilo que a gente aprende aqui, para que eles não precisem passar por muitas coisas que às vezes a gente passa por não saber o que fazer, e ele já comece ali com um direcionamento. Tenho certeza que vai ser bênção sobre a vida deles também. O importante é você entender que tudo que você fará nessa célula, essa célula inicial, ela vai reverberar nas demais células. Então, esse é o momento mesmo de concentração de esforços, de não gastar o seu tempo com qualquer coisa, mas focar no crescimento dessa célula. Então, ter uma célula saudável vai fazer muita diferença. Praticar princípios como comunhão, discipulado, evangelismo, treinamento é muito importante nesse momento. Porque você vai estar gerando uma célula saudável e as pessoas que estão sendo geradas nesse ambiente, que vão replicar futuras células, elas vêm de uma célula saudável, então é muito mais fácil para elas também reproduzirem aquilo que elas aprenderam na prática. Outra dica também, nesse tipo de implantação de igrejas, é que o ministério infantil ele já pode começar aí também. Nós trabalhamos muito com uma visão familiar, então alcançar adultos, senhores, jovens, crianças. Então, uma dica importante, você que está realizando esse plantio de igrejas, você na sala da sua casa está ali com os adultos, por exemplo, senhores, senhoras, jovens, enfim, e separar um cômodo da sua casa para que possa reunir já as crianças e ter 1 ou 2 pessoas ali para cuidar do Ministério Infantil que já vai iniciar também ali junto. Então, ao mesmo tempo, paralelo que está acontecendo a ministração na sala, você já tem um cômodo da casa também havendo administração para as crianças. Gente, isso é muito importante. É muito importante. Principalmente se você entende que você quer gerar uma igreja família, é natural que os pais venham com seus filhos. E é importante que tenha um espaço para os seus filhos nessa primeira obra que está sendo aberta através de uma célula. Um outro ponto importantíssimo nesse plantio de igrejas é o treinamento.
Então é importante, por exemplo, você, além do dia da célula, que eu sugeri para você aos domingos, você também ter um outro dia no qual você possa realizar um treinamento com a sua equipe, exatamente no mesmo ambiente. Pode ser na casa, na sua casa, ou na casa de outra pessoa que faz parte dessa equipe, mas é importante você ter um outro momento na semana, na agenda. Lembra que eu disse para você, você já é uma igreja. É uma célula que iniciou, mas se enxergue como igreja. Então é importante você ter no outro dia da semana um momento de treinamento para sua equipe, para que você possa estar capacitando eles. E para que essa célula possa ter um exército forte, que vai crescer, multiplicar e vai gerar outras células também fortes. Um outro ponto importantíssimo dentro desse plantio de igrejas é o evangelismo. Vocês precisam ter um evangelismo muito intencional. Todos na equipe precisam estar atentos a ganhar pessoas na sua comunidade, fazer evangelismo na área, fazer aquele evangelismo corpo a corpo, um a um, as pessoas que você conhece, as pessoas que você tem certa influência. É muito importante todos estarem atentos, porque o crescimento dessa nova obra depende de você ganhar pessoas. Além disso, um outro ponto importante nesse plantio de igrejas é o momento do envio dos novos líderes. Assim que essa célula começar a ganhar corpo, vamos imaginar que no primeiro, segundo, terceiro mês, a célula está começando a crescer, a expandir, pessoas estão sendo alcançadas, esses líderes estão sendo treinados, você já vai preparar a multiplicação das próximas células. Claro, eu estou dizendo que para você, no cenário de 1, 2, 3 meses, pode ser que na sua realidade dure 6 meses, não tem problema. Pode ser que dure 8 meses, não tem problema, tá? É importante que você sinta o time dessa multiplicação. É tudo muito pontual. Não espere estar tudo muito, tem que estar tudo muito perfeito. Não. Você percebe que esses líderes estão sendo capacitados, que eles têm potencial de liderança, você já vai começar a enviar esses líderes. Então imagine você, né, que veio uma equipe aqui de 5 ou de 6 pessoas, por exemplo. E você já é o líder de uma célula. Agora você vai abrir uma nova célula. Quem sabe você vai abrir 2 novas células a partir dessas. E você começa a enviar esses líderes. Daqui a pouco você vai abrir mais uma célula. Após a abertura de, por exemplo, 3 a 4 células, até 5 células, você vai começar a fazer agora a supervisão dessas células. E aí você tem 2 possibilidades aqui. Ou você faz a supervisão e continua liderando a sua célula, que é o que eu realmente lhe aconselharia nesse momento, ou você vai somente supervisionar as células e deixar os demais liderarem. Eu entendo que nesse momento de plantio de igreja é muito importante que você continue liderando células. Então talvez a célula deles possa até acontecer num outro dia para que você possa estar realizando a sua célula e estar supervisionando a célula dos demais líderes num outro dia, para que vocês possam todos estarem dando o melhor de si. Gente, esse momento do plantio de uma nova igreja, ele vai exigir muito, não tem jeito. É cansativo, você vai precisar ter um nível maior de dedicação, porque é o início, né? O início sempre ele é mais difícil. Depois que você começa a ter uma equipe maior, você começa a distribuir as tarefas. Então, naturalmente, essa engrenagem vai funcionando melhor, você consegue ter uma agenda um pouco mais equilibrada, mas inicialmente é mesmo um compromisso muito intenso, é desgastante, vai exigir muito de você, e eu aconselharia você permanecer na liderança de uma célula, mas também realizar a supervisão das demais células em dias distintos. E após isso, para nós encerrarmos essa estrutura de plantio de igreja, quando a sua célula inicial já gerou aí 4 a 5 células, você já consegue ter uma quantidade de pessoas suficientes para ter, quem sabe, a segurança de alugar um prédio próprio. E aí você vai começar o quê? Já a verificar os prédios, os locais, para que você possa alugar um prédio próprio e essas pessoas passem a se congregar nesse local formalmente ali aos finais de semana, nos cultos durante a semana, enfim, a estrutura que você vai organizar para a sua igreja local. E aí, nesse momento, você já tem uma equipe maior, então você já tem mais segurança, inclusive financeira, para poder pagar aluguel, energia, demais gastos que uma obra tem, né, de investimento, de cadeiras, caixa de som, ar-condicionado, enfim. Um outro detalhe, tá? Se você de repente entender também por bem, pastora, eu acho que não é o tempo de alugar, eu entrei num espaço físico que nos cederam, você pode estar se reunindo semanalmente. Existem igrejas que elas montam o seu espaço físico e desmontam semanalmente, elas não têm ainda um prédio físico, elas continuam crescendo, multiplicando até elas terem a estrutura que elas precisam financeira para poder alugar. Então, de repente, você pode ter alguém da sua equipe que tem um salão grande que pode ceder, um salão de recepções, que você possa se reunir semanalmente lá só no dia, por exemplo, nos finais de semana, aos domingos. Agora, claro, vai dar um trabalho maior, você ter que montar tudo, caixa de som, cadeiras, tudo mais, e depois você ter que desmontar tudo para deixar aquele espaço livre, porque não é um espaço somente para a igreja. Então isso às vezes acontece nos colégios, isso acontece às vezes num pátio de uma empresa, isso pode acontecer num salão de festa, num espaço que alguém tem, de repente, não sei, sabe, algo que você tenha um acesso, que saia gratuito para você, que você consiga já fazer essa transição de se reunir aí semanalmente. Agora vamos então para a nossa segunda estratégia para a gente já finalizar essa aula. É a plantação de igreja a partir de uma igreja filha.
Como eu disse para você, esse é o modelo que nós usamos e é o modelo utilizado aqui no estado do Pará também. Então vamos lá para esse passo a passo para a gente entender melhor. Eu vou passar mais rápido, porque alguns desses passos aqui eles não ser parecidos com o anterior. O que é realmente o diferencial é o início. Por onde nós iniciamos então? A primeira coisa que nós fazemos é começar a procurar locais, né? Locais estratégicos para o crescimento da igreja. Então nós, aqui, por exemplo, a nossa igreja, nesse momento, a gente procura locais aqui mais para áreas e bairros que ainda não estão tão povoados, ainda não tem tantas igrejas. Então, por exemplo, nós temos alguns bairros aqui na nossa capital, principalmente na igreja quadrangular, ela está bastante pulverizada, tem muita igreja quadrangular aqui. Então, principalmente nos bairros periféricos, existem muitas igrejas. Às vezes é comum, numa mesma rua, você ver 3, 4 igrejas ali. Não necessariamente todas sejam quadrangulares, tá? Mas igrejas diversas. Então, os bairros mais periféricos, eles estão muito povoados de igreja. E onde nós observamos que, atualmente, nós não temos tantas igrejas ainda, são nos bairros mais nobres. E, claro, né, por uma questão óbvia, os bairros mais nobres, os aluguéis costumam ser mais caros. E aí, Deus colocou esse encargo no nosso coração, de nós começarmos a povoar áreas que ainda não estão tão povoadas. Nós abrimos recente, alguns meses atrás, a primeira quadrangular no bairro da Campina, que é um bairro nobre aqui em Belém, e essa quadrangular, graças a Deus, já está crescendo, né, e avançando. Lá no bairro da Cidade Velha, onde também a nossa igreja está, nós abrimos outra igreja, na Triunvirato, que também é um bairro nobre, da Cidade Velha é um bairro nobre aqui em Belém, e agora, recente, nós abrimos na Tamandaré, que vai ficar, que é uma avenida onde, nesse momento, nós estamos, vamos receber aqui no estado do Pará a COP30, então, eles estão fazendo uma praça lindíssima que vai ficar exatamente bem na frente dessa igreja. Assim, a poucos metros dessa igreja vai ter uma praça lindíssima lá e um ambiente muito requintado, muito bonito. E lá nós já, visualizando esse crescimento, já abrimos uma igreja nesse local que vai se tornar um local muito nobre também na nossa cidade. E futuramente nós temos a intenção de abrir ainda na Doca, que é ali no Marizal, que é um bairro também muito nobre aqui na nossa cidade, e assim por diante. Então, o primeiro passo desse modelo, né, estou compartilhando essas experiências com você, é você identificar um local estratégico para a missão de expansão do crescimento através da sua igreja. O que nós fazemos aqui, basicamente, é encontrar, não sei se você já ouviu essa sigla MPV, que é Mínimo Produto Viável. Essa sigla ela é geralmente utilizada na questão de produtos. Quando você tem um produto físico ou digital que você vai vender esse produto, você precisa ter uma versão inicial dele, com o mínimo possível para que ele seja lançado no mercado. Esse curso aqui, por exemplo, quando nós começamos a gravá-lo, nós já começamos a vendê-lo mesmo que ele não tivesse finalizado. Nós começamos com o mínimo produto viável. Vamos gravar o módulo 1, 2 e 3 e a gente já vai começar a divulgar para os pastores e posteriormente nós vamos gravando os demais. Foi exatamente o que nós fizemos. Imagine você se eu esperasse gravar todo esse curso. Olha só, gente, eu estou há meses gravando todo esse curso. Você não tem noção da mão de obra que é. É cansativo, é trabalhoso, a gente tem um script aqui de aula. Enfim, é uma mão de obra mesmo. E aí, imagine se eu quisesse gravar todo esse curso para depois começar a anunciá-lo para que você tivesse acesso a ele. O mínimo produto viável, trazendo agora para a nossa linguagem da abertura de obra, o que é que nós precisamos nesse momento? É entender que a gente começa com uma pequena porta. Você não precisa alugar um galpão com sei lá quantos 1000 metros. Não, você não precisa. Nós começamos com pequenas igrejas que tenham um aluguel que aquela equipe que está sendo enviada consiga arcar pelo menos com o aluguel. Então é a nossa estratégia de plantio de igrejas. Depois, quando essa igreja cresce, aí você pode alugar um prédio maior, você pode expandir para um lado, você pode comprar terreno, enfim, mas a gente começa sempre com o mínimo. Então, por exemplo, nós enviamos uma equipe pequena, nós alugamos um espaço inicialmente ainda pequeno, viável, para aquele início de uma obra, de forma que os recursos dessa equipe enviada sejam suficientes para arcar, pelo menos com o aluguel daquele local. Nós sabemos que quando a obra ela abre, queridos, existe algo assim sobrenatural que acontece. Quando a obra abre, você já sabe que diversas pessoas serão ativadas, então é natural que vão ter pessoas contribuintes, pessoas dizimistas, ofertantes da casa do Senhor, e muito além da equipe que está lá, no mesmo mês você já vai perceber muitas contribuições que vão auxiliar essa obra a continuar aberta. Inclusive, só para você entender, nas obras que nós abrimos, nós nunca precisamos arcar com aluguel. Depois, né, claro que nós demos o valor inicial, porque assim, quando a gente abre, a igreja mãe, ela vai pagar aluguel, ela vai fazer toda a edificação, construir o altar, comprar as cadeiras, enfim, preparar o ambiente para que aquilo aconteça o mínimo, tá? Não pense você que a gente vai deixar aqui né? Não, calma, a gente vai fazer o mínimo para que aquela obra comece. Então essa é a visão. A gente vai estar as cadeiras, uma caixa de som, né, os microfones, um púlpito simples, enfim, o mínimo necessário para começar essa obra. Bebedouro, tá, banheiro funcionando, assim o básico. E aí, a partir desse momento,
a igreja filha vai assumir. Então, na prática, nós nunca tivemos, mesmo sendo obras, né, com uma equipe pequena enviada, nós nunca tivemos que arcar depois do envio com o aluguel de alguma igreja filha. Por quê? Porque eles mesmos conseguem pagar o seu aluguel, pagar a energia, pagar todos os seus gastos. E isso é algo maravilhoso, é algo sobrenatural, porque inicialmente a gente manda uma equipe ali que vai cobrir pelo menos o aluguel, mas você vai ver que no decorrer desse processo, Deus vai mandando os recursos. Por isso que eu digo que a gente precisa, assim, se mover em fé, sabe? A gente não abre igrejas com tudo pronto, achando assim, não, tem recurso suficiente para pagar isso, pagar aquilo. Não, a gente manda com o mínimo. E nós vamos ver ali algo sobrenatural acontecer. Deus jamais desampara a sua obra. A obra de Deus vai sempre avançar. Ele é o principal responsável que isso aconteça. E a gente precisa se mover em fé. E então, a partir dessa abertura, vai iniciar as células, vai iniciar a estrutura de culto, conforme nós ensinamos aqui na trilha de crescimento. Você tem uma estrutura simples, direcionada na visão dessa igreja. Da mesma forma que eu mencionei anteriormente, na estratégia anterior para você, você vai focar no evangelismo, no treinamento de líderes, você vai focar no discipulado, comunhão, estrutura de uma igreja e células saudáveis. E posteriormente, conforme o crescimento dessa obra, você vai focar na multiplicação, na expansão desse prédio, se de repente ele é insuficiente, ou até na multiplicação de cultos, ou até mesmo no envio, na abertura de novas obras. Só para a gente finalizar essa aula, uma observação muito importante que pode surgir, ocorrer essa dúvida para você. Talvez você se pergunte, pastora, quem que está responsável nesse envio, né? Quem que vai, o investimento vai vir de onde? Enfim. Entenda algo, quando nós como igreja mãe enviamos a igreja filha, nós damos todo o suporte inicial. Então nós vamos ali, obviamente que as pessoas enviadas, elas também vão fazer a sua parte, né? Às vezes vai conseguir uma oferta para colocar placa, outro consegue cadeiras, outro consegue bebedouro, tá todo mundo mobilizado. Mas nós como igreja mãe somos responsáveis na abertura daquela obra. Então nós pagamos o aluguel inicial, nós estruturamos de uma forma simples, né? Claro, dando sempre o nosso melhor, mas com base no que a gente consiga para essa obra ser iniciada, e então a partir disso essa igreja filha vai assumir. E então ela vai assumir os encargos, os ônus, ela que vai gerenciar, ela que vai administrar os recursos financeiros daquele local, e ela vai avançar. Então é simples assim. Deu para você pegar aí basicamente como que funciona essas estratégias, essas duas principais estratégias de plantação de igreja? Veja que os passos a seguir, eles são muito parecidos de uma para outra. O que que muda? A forma de iniciar. Um é o início por meio de um grupo pequeno e o outro é o início através já de uma estrutura física. Eu entendo que é válido você testar aquilo que está mais alinhado com o seu ministério. Apesar de eu entender que a primeira estratégia que nós compartilhamos com você ela é muito simples e muito viável, nós já experimentamos a segunda estratégia, nós temos vivido ela e nós temos expandido dessa forma. Então, pra gente dá muito certo. Parece ser mais difícil, né? Porque você já tem que começar com aluguel. E de fato é mesmo. É o nosso estilo de abertura de obra, de plantação de igreja. A gente tem trilhado dessa forma e tem dado muito certo. Agora eu entendo se você, de repente, pastora, não tem uma estrutura ainda para pagar um aluguel de uma igreja inicial, enfim, eu acredito que você já pode começar por essa primeira estratégia que é dos grupos pequenos, que você vê que não tem ônus absolutamente nenhum, senão de envio de uma equipe. Então, nada impedimento para você já começar a estruturar a primeira abertura de obra através da sua igreja, do seu ministério. Viu só como é simples e praticável? Basta que você entenda a visão de crescimento, quanto isso é poderoso para o reino de Deus e você comece a colocá-la em prática. Porque a sua igreja tem muito a crescer através do envio de novos obreiros, para abertura de novas obras. As nossas águas serão agitadas, muitas coisas boas virão a partir disso. Agora vamos para o encerramento dessas aulas sobre plantação de igreja com algumas considerações finais.